Tudo bem, os meus amigos? Mas terminando essa semana, mais uma semana no Congresso Nacional. Semana no Congresso Nacional que, vejam bem os senhores, né? O mês de janeiro, mês de recesso, mas que foi um mês extremamente agitado naquelas casas, né? Tanto no Senado como na Câmara dos Deputados Federais, né? Porque virou a semana, inicia-se fevereiro e parecem que as eleições de ambas as casas, né? E para bater um papo conosco aqui, tivemos aqui a felicidade, né, de falar com o doutor Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, que é o secretário-geral da mesa do Senado. Então, ele vai poder trazer com muita propriedade como funciona o rito, né, das eleições naquelas casas, especialmente no Senado, e falar um pouquinho do regimento interno, que é uma coisa que a gente sempre discute, né? A questão do regimento interno. Todo mundo respeita o regimento interno? Todo mundo conhece o regimento interno? O pessoal usa politicamente o regimento interno para travar pautas? Como é que isso funciona? Como é que isso anda? Então, dentro dessas questões, eu tenho a grata satisfação aqui de apresentar aos senhores, né, o doutor Luiz Fernando, para poder bater um papo gostoso conosco aqui nos próximos 30 minutos. Então, doutor Luiz Fernando, é um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado por senhor atender esse nosso pedido. Eu sei que não deve estar fácil para você, já que na segunda-feira provavelmente teremos a eleição aí do Senado. Então, um prazer, um abraço. Já a primeira pergunta aí, como é que funciona esse rito todo eleitoral dentro da casa? Por favor. Muito obrigado, Sérgio, inicialmente pelo convite. É uma honra estar falando contigo e com todos os teus telespectadores. E eu queria, ao mesmo tempo que agradeço isso, parabenizar a iniciativa do teu programa, que de fato dá uma perspectiva, né, diferente sobre a semana do Congresso Nacional, que é sempre tão rica de assuntos, e que aí, às vezes, vai pensando, né, aqueles que vale a pena um papo mais aprofundado. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço, já vou entrando na sua resposta, a sua pergunta, sobre como funciona o rito das eleições. Eu vou dividir nas duas casas, tá? Porque as duas casas têm modos de operar muito diferentes. Para dar uma noção a você, Sérgio, o Senado, tradicionalmente, fazia eleições para a sua presidência por aclamação. Até o início dos anos 2000, né, a tradição no Senado era eleger por aclamação os seus presidentes. Porque, na época, você tinha um partido, o PMDB, né, era um partido que dominava um terço da casa, às vezes mais, em alguns contextos, né, e, naturalmente, entendia-se que cabia aquele partido fazer a indicação e os outros partidos aceitavam. Isso começou a mudar na disputa José Sarney versus Randolph Rodrigues, né? Quando ali, pela primeira vez, tivemos uma disputa concreta, o senador Sarney foi vencedor, mas desde aquela disputa, todos os anos tivemos, né, confronto de votos, pelo menos para o cargo da presidência. Nesse ponto, a gente diverge muito o Senado e a Câmara. No Senado, isso é quase enxergado como um pacote. Cada presidente monta a sua mesa na composição partidária, né, atendendo a proporcionalidade, mas imagine, partido X, que teria direito a um cargo Y na mesa, né, por conta do seu tamanho, pode ter vários integrantes. Então, o presidente que vai ser eleito, ele pode eventualmente compor sua chapa com aquele integrante A ou integrante B. Então, isso é comum, isso é normal, e digo que até a praxe do Senado ultimamente, elege-se o presidente, e depois de eleito o presidente, surge a indicação de uma chapa para os demais cargos da mesa, né, e essa chapa costuma ser eleita por consenso. Né? Os cargos da mesa têm atribuições próprias, né, mas, sem dúvida, é o cargo da presidência que concentra, né, as atenções por conta do poder de pauta, né, que é esse poder exclusivo do presidente do Senado ou da Câmara, e é um poder relevantíssimo, né, Sérgio? Que é o que define o que o país vai votar, que a casa vai decidir. Então, lógico, os outros membros da mesa também têm suas atribuições. Né? Tem gestão da parte de saúde da casa, gestão da parte de contratos, né? Mas o poder político, né, está na pauta, na formação dessa pauta. Então, muitas vezes, a eleição de presidente do Senado e da Câmara, ela está fundamentalmente ligada
aos compromissos políticos e ideológicos que o presidente faz. Tipo, vou pautar tal matéria, não vou pautar tal matéria. Vou aceitar o impeachment, não vou aceitar o impeachment. Né? Então, lógico, são 2 exemplos aleatórios que eu sei que a gente vê na mídia, vez por outra, né? Mas estão dentro de um conjunto de compromissos políticos, né, que representam aquela mesa. O que é a mesa, na verdade? É a direção da casa. Então, ela representa a maioria dos seus integrantes. Quando você pergunta, Sérgio, sobre regimento interno... Eu ia fazer essa pergunta agora. Eu lembro uma frase que, à época, eu vi do presidente José Sarney. Ele dizia assim, olha, o regimento interno é um acordo de cavalheiros para quando os cavalheiros não conseguem chegar num acordo. Não é maravilhosa essa definição? Ou seja, é um acordo de cavalheiros previamente acertado. Olha, o acordo é esse aqui, né, o de procedimento. Se não tiver acordo no que a gente quer decidir no futuro, a gente aplica o regimento. É mais ou menos isso que a forma que é encarado o regimento. Ele, sem dúvida, é uma norma vigente, sem dúvida, ele é aplicado, mas ele é aplicado principalmente quando os partidos e seus atores, né, não entram em acordo. E quando tem acordo para aprovar, por exemplo, o estado de calamidade pública, para aprovar uma PEC do Fundeb, para N coisas que geralmente conseguem produzir acordo, suprime-se prazo, você faz 2 votações no mesmo dia, porque não há oposição. O grande lema do regimento interno, é um dos princípios do processo legislativo, o regimento interno ele tem que conseguir garantir que a maioria se expresse preservando o direito de minoria. Esse é o raciocínio elementar do regimento interno. Porque eu tenho que garantir que a maioria, em algum momento, pode demorar 10 horas de votação, pode ter obstrução, né, da oposição, isso é normal, faz parte do jogo político. Agora, em algum momento, a maioria tem que se expressar. Essa maioria se expressa geralmente no voto, e é justamente no voto da eleição da presidência que ela é mais conflagrada, porque ela mistura vários elementos. Tem o elemento ideológico, tem o elemento político, tem o elemento de proximidade que você vai ter com aquele candidato. E às vezes você gosta da ideologia daquele candidato, mas você não se dá bem com ele. Você não quer votar nele para presidente da sua casa, né, onde vão lidar juntos durante 2 anos, você fazendo pedidos a ele de pauta e não vai dar certo. Então, isso é um elemento que é justo também ser levado em consideração pelo senador. Na Câmara dos Deputados, e agora eu vou mudar para o outro lado, para outra casa, o processo é muito mais complexo. Primeiro, porque a Câmara não tem tradição de votação por aclamação. Como são 513, é natural que um universo tão grande, as pessoas surjam diferentes candidaturas. Então, a Câmara sempre teve disputa para segundo secretário, primeiro vice-presidente, sempre teve. É claro que essa disputa acaba sendo concentrada, né, no cargo de presidente, né, e rapidamente surgem 2 nomes principais, né, um de cada lado, e tem outros nomes que circulam essa eleição, mas sabemos bem, né, para que lado... Acaba que a tendência final, qualquer eleição dessa no Congresso, é um certo afunilamento de candidaturas. Por mais que você tenha 5 ou 6 ou 7 ou 10 candidatos, né, no momento final, a tendência é de, às vezes, desistência das candidaturas para centralizar em 2 ou 3. Né, porque, evidentemente, chega um ponto em que você percebe que a candidatura não é mais viável. E isso é o que costuma conduzir e pautar, né, a aglutinação de forças, que é a própria da essência da democracia. Não tenha dúvida, né? A gente tem esse entendimento, sim, é óbvio, né? O Congresso ele é eminentemente político, né? Não tenha dúvida, né? Então tem que se acordar, né? E a política é uma política democrática, né? A gente tem que escutar a todos, como você bem colocou, né? Essa importância de ter um Congresso tão heterogêneo, né? Na verdade é isso, né? Com ideais aí muitas vezes bastante diversos, mas tem que se escutar todos, né? Quer dizer, a importância está aí, né? Agora, para mim fica claro que o regimento interno
é uma coisa, é aquela lei que não pegou bem, né? Na verdade, não pegou muito, né? Eles fazem aplicar o regimento interno quando realmente a coisa está muito dispersa, não tem muito acordo e tal. Bom, Isso, vamos fazer aplicar o regimento interno. Vamos lá, vamos aplicar o regimento interno, né? É que o regimento tem uma série de artigos e normas, né? Então, eu diria, no dia a dia, sem dúvida nenhuma, o regimento é aplicado, as matérias são publicadas, tem prazo, tem não sei o quê, para emenda, etc. Mas quando ele vale mais é na hora da briga. E vou dar um exemplo agora concreto. Vou dar um exemplo concreto agora. Sobre a eleição do Senado, eu estive despachando recentemente com o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que é ele que conduz a sessão. Ele não é mais candidato, mas ele conduzirá a sessão. Eu fui despachar com ele algumas coisas, como, por exemplo, presidente, a eleição, você quer usar urna eletrônica ou vamos usar cédula? E aí ele diz, o que é que fala o regimento? O regimento fala em cédula. Não tinha urna eletrônica nos anos 70. Então vamos seguir rigorosamente o regimento para ninguém me jogar uma pedra. Porque observe, Sérgio, isso foi polêmica no ano passado. Na eleição passada, 2019, a gente estava pronto para votar com cédula eletrônica. Surgiu uma questão de ordem de um senador que queria poder mostrar o seu voto. Eu não sei se você lembra, teve uma discussão sobre voto aberto, voto secreto. O Supremo reafirmou que o voto numa eleição, como toda eleição, é um voto secreto. E aí alguns senadores quiseram abrir mão do seu direito de privacidade e abriram a cédula. Eles queriam que fosse em papel, para poder mostrar. A eletrônica não dá para mostrar. Né? E aí, chegando agora essa discussão, no ano de 2021, o presidente Davi Alcolumbre disse, olha, aquela mesma lógica, se dá problema, segue o livrinho, segue o regimento. Ele manda fazer em papel, eu vou fazer em papel. Tecnologia não falta, né, Sérgio? Você sabe, o Senado foi o primeiro parlamento do mundo a fazer sessões remotas durante a pandemia. Não sei se você sabia, era seu conhecimento, mas o parlamento americano, o canadense, o inglês, o argentino, o chileno, ficaram parados mais de 90 dias. E o Brasil... Não só falta de tecnologia, né? É lógico que os Estados Unidos têm tecnologia, é lógico que o Canadá tem tecnologia para fazer uma sessão de Zoom, né? E poder colher votos. Mas o peso da tradição é verdade. Paralisou muitos parlamentos na pandemia. Não sabiam como fazer. Fazer como uma votação aqui? Na Inglaterra, até hoje, as votações são cantadas. Né? O parlamentar se levanta, profere o voto oral e senta de novo. Então, tecnologia nós temos, mas é uma opção realmente seguir a norma regimental e fazer a eleição em cédulas. Na Câmara, será eletrônica. Será uma eleição por... Até pensam 513, né? E com disputa para outros cargos. Você imagina como seria contar essas cédulas? Fazer uma confusão na outra madrugada. Outro detalhezinho que é importante também passar para o público que está nos vendo, porque muitos também não conhecem o rito, como é que funciona. Pelo que eu li, se eu estiver errado, você me corrige. Aliás, você está aqui para isso também. Parece que a eleição do Senado será dia 1º e a da Câmara dia 2, não será no mesmo dia. Então, não sei se já mudaram isso. Mudou um pouco. Na verdade, a Câmara antecipou um pouquinho a deles. O Senado foi marcado dia 1º às 14 horas. A da Câmara estava marcada para o dia 1º às 22 horas. E aí, talvez por isso, talvez você pensou que vai acontecer o dia 2, a madrugada do dia 2. E aí, já por conta disso, a mesa da Câmara tem uma reunião, se não me engano, hoje, né, para antecipar um pouco. Parece que vai para 20 horas, e talvez até mude um pouco mais. Mas, seguramente, entre os dias 1 e 2 de fevereiro, o assunto vai estar resolvido. No dia 3, temos a abertura dos trabalhos, né, aquela solenidade bonita, sobe a rampa, né, e aí já com os 2 novos presidentes da Câmara e do Senado. Então, uma outra pergunta que também o pessoal também pensa, bom, provavelmente se fosse no mesmo horário, igual, né, não sei se daria para fazer, mas, talvez a influência talvez de um resultado para outra casa não fosse muito forte, né? Agora, tendo essa diferença de horas, você já entra na votação da Câmara de Deputados, já sabendo o resultado do Senado, né? Com certeza. Então, você acha que isso afeta o resultado do processo eleitoral depois na outra casa? Isso é sempre um elemento que está na conta. Sempre quando se define-se o horário das eleições e o procedimento, porque o procedimento também implica na velocidade. Na hora que eu faço uma votação em cédula ou eletrônica, evidentemente eu teria uma velocidade diferente. Sabe-se que isso pode, eventualmente, vir a gerar, né, um impacto na eleição que se seguir. Traduzindo em bom português, será que o Congresso quer eleger 2 presidentes governistas ou 2 presidentes com posições, eventualmente, críticas ao governo? Essas 2 opções. Né? E quem vai resolver isso é a maioria. Mas, lógico, eventualmente, uma casa pode... Olha, já que a outra casa decidiu de tal forma, eu vou
é o caminho oposto para equilibrar. Mas, Balanceado. honestamente, Sérgio, apesar desse risco teórico existir, eu não acredito que nesta eleição agora isso poderá acontecer, porque a eleição está muito disputada na Câmara dos Deputados. Eu acho que os votos estão muito firmes, sabe? Porque eu acho que o fato do Senado ter feito sua eleição horas antes não deve impactar na Câmara, não. Muito embora esse é um risco potencial, sim, e que já vivemos no passado, viu, Sérgio? Já houve votações no passado em que, sim, uma casa influenciou na outra. Mas só para terminar esse raciocínio, só. Observe, 2 anos atrás, 2019, nós falamos, o Congresso não vai eleger 2 presidentes do Democratas, que é um partido pequeno, que, né, não pequeno, médio, um partido médio, que não tem a maior bancada nem no Senado nem na Câmara. Então, um dos 2 leva, mas não os 2. Eis que os 2 foram eleitos. Então, são processos distintos, com lógicas distintas, mas lógico que algum grau de influência deverá haver. Até porque esse ano está realmente muito atípico, né? Em vários sentidos. A gente percebe, tem partidos que apoiam um candidato na Câmara e no Senado para o outro candidato, quer dizer, que é o oposto, né? Em termos de legenda, né? Partidária, que joga no time, quer dizer, uma coisa, é um xadrez político que não dá para entender, né? Até a gente brincou no outro programa, se aquela menina que fez o gambito lá fizesse do xadrez, fosse jogar em xadrez, ela ia perder, ela não ia ganhar porque ela não sabe como é que pode isso daí, não. Não é bem simples, é bem difícil de jogar xadrez, né? É bem complexo. E mais um detalhe importante, né? Acho que eu até gostaria que você comentasse. Eu acho que o brasileiro, né, na verdade, ele nunca teve tão politizado como agora. Né? Essa é uma outra questão importante para se levar em consideração, porque é um processo hoje que nunca o brasileiro, sei lá, 10 anos atrás, não queria saber de futebol, de samba, carnaval, né? Não está nem aí. Quer dizer, hoje não, realmente ele está super politizado, está consciente, está super interessado no andamento dessas casas. Quem vai presidir as casas no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, enfim. Quer dizer, mudou até para o próprio político, né? Ele tá sentindo esse peso, vamos dizer assim, do eleitor. Né? O eleitor está lá, está olhando, está verificando. Você acha que isso também mudou em relação à avaliação interna da casa, com as pessoas que estão aí trabalhando? Com certeza mudou, assim como também a transmissão ao vivo das sessões mudou, e não só no parlamento, mudou também no judiciário. Na hora que o Supremo começou a transmitir ao vivo as sessões, isso muda. Não é à toa, meu caro Sérgio, que essa coincidência de o Senado não fazia eleições, ele fazia aclamações, e desde os últimos 20 anos, 16 anos, tem feito eleições tematicamente. Certamente porque o eleitor está cobrando mais, o eleitor exige que tenha um candidato de oposição. Como assim? O fulano vai ser presidente e você não vai fazer nada? Você não vai se contra-candidatar? Então, isso aí, junto com um processo democrático mais ampliado que a internet nos trouxe, e redes sociais, e possibilidade de manifestação, né, dos cidadãos, e até a mídia que tornou-se mais rápida, né? Sem dúvida nenhuma, isso tem impactado, sim, no comportamento dos poderes. Eu diria que o Estado tem se transformado. E o parlamento, como é uma caixa de reverberação, ressonância da sociedade, naturalmente talvez seja o que muda mais, né? Porque é quem todo mundo ali foi eleito, né? Todo mundo ali precisa ser eleito de novo daqui a pouco, se quiser continuar nessa missão. Então, é um órgão onde se vê mais essa pressão popular de forma mais presente. Você não vê isso, por exemplo, nos tribunais, nas eleições de presidente de tribunais. Não tem norma nenhuma dizendo que se elege o mais velho. É uma mera tradição. Né? Se um dia os ministros, os embargadores quiserem fazer uma rebelião e eleger outro, é possível, tecnicamente. Né? Não se faz por quê? Porque ainda não existe uma pressão social, política naquela eleição, então acaba sendo um critério muito confortável, e eu acho que é um bom critério também para um judiciário, que não é um órgão político, né, que tem uma previsibilidade das presidências. Então, lá não existe embora exista a eleição formal, na verdade, existe um rodízio do mais antigo que não tivesse sido presidente que assume a presidência. Mas não duvide, Sérgio, que num futuro próximo podemos ter também uma discussão
mais profunda sobre essas presidências dos tribunais, né, do Poder Judiciário também. Acho que isso é uma evolução, né? É uma evolução, na minha opinião, né? É um amadurecimento democrático. Acho que o Brasil vai caminhar para isso mesmo. O Brasil é um país, eu sou fã, acho um país maravilhoso em todos os aspectos. Sim. Agora, uma última pergunta aqui para você, Luiz Fernando. Eu li também que a pessoa, quer dizer, o deputado, ele pode, no caso da Câmara, ele pode dizer que ele é candidato no dia da plenária, é isso? Ele pode realmente, algumas horas antes? Como é que funciona? No Senado é rigorosamente assim. No Senado, o presidente abre a sessão, de 1º de fevereiro, 14 horas, abre a sessão, perguntar, consulta o plenário se temos candidatos a presidente. Se apresenta, entendi. O candidato levanta a mão, ou até tradicionalmente nem é o próprio candidato que levanta a mão, é o líder do partido dele, né, que faz o lançamento de candidatura do outro. É uma tradição. Na Câmara, justamente por serem mais e por tradicionalmente terem disputa, eles lançam geralmente um edital com data, né, para registro de candidaturas. Geralmente ela vai até... Justamente por isso, o motivo oficial que a Câmara explicou que necessita fazer a eleição à noite é porque ela tem um prazo de inscrição de candidatura, depois tem um prazo para a mesa deferir a candidatura, né? Depois aí se publica aquilo lá, tem um prazo de recurso, né? Tudo isso ao longo desse dia 1º de fevereiro. É por isso que eles vão começar à noite a sessão. No Senado não é assim. No Senado nós não temos, as candidaturas não são deferidas pela mesa. Se ele está no exercício do mandato, se ele está no exercício do mandato, entendemos que ele pode ser candidato a presidente, né? E exceto, claro, se ele não atingisse, não cumprisse algum daqueles requisitos da Constituição para ser presidente de poder. Digamos que ele fosse um brasileiro naturalizado. Sim. Mas existem casos assim, né? Temos parlamentares que são naturalizados, mas é um ponto muito fora da curva, né, isso acontecer. Então, tirando esses casos, né, a inscrição é feita na hora, deferida na hora, e a eleição, aí dá-se palavra para os candidatos falarem, e na sequência começa-se a votação, que esse ano tem uma peculiaridade diferente, né, que é a primeira vez que vamos ter urnas fora do prédio do Senado. Por conta da pandemia, nós teremos urnas literalmente na calçada da chapelaria. O senador chega lá, para o carro, não é drive-thru essa, a do sistema normal, que é eletrônica, é drive-thru. Mas você bota a mão para fora e volta na maquininha. Mas agora, como é cédula, o senador vai ter que sair do carro, vai receber a cédula, vai numa cabine, né, vota e deposita na urna na frente das câmeras. Mas fora do prédio do Senado, depois que recolher as urnas e contar. O brasileiro é muito bom, o brasileiro faz para tudo ele tem uma coisa para falar, né? Drive-thru, quer dizer, dos restaurantes de fast food, né? Quer dizer, maravilhoso, né? O cara chega lá, desce e faz o voto. Isso é muito bom. O brasileiro tem esse lado maravilhoso que ninguém tem no mundo, né? Então, não tem nada parecido. Mas copiaram a gente, viu? A ideia foi nossa, mas copiaram a gente lá fora. Mas veja bem, isso é uma coisa realmente extremamente importante. Mas olha, eu acho que o Senado é mais democrático até do que a boa Câmara dos Deputados, né? Que pode vetar alguém que queira se candidatar, né? Evidentemente, dentro da lógica. É por causa do tamanho, viu, Sérgio? É por causa do tamanho. A Câmara não é fácil, não. Imagina você receber um monte de candidatura, sei lá, 10 candidaturas a presidente, 8 candidatos a presidente, 6 candidatos a primeiro secretário, 3 candidatos a primeiro vice, 5 candidatos a segundo vice. Então, se eles não tiverem um pouquinho de um prazo para se organizar, é complicado mesmo. E deixar todo mundo falar, né? Porque todo mundo quer falar lá no palanque, né? Então, às vezes é o momento dele, né? Às vezes o mais difícil é distribuir a fala, mesmo eles sabendo que as candidaturas viáveis são 2 ou 3, né? Naturalmente você tem que dar a palavra a todos os pontos de vista, até porque o princípio da democracia é mesmo que ele perca, ele tem que ter direito de falar. Essa a ideia. Olha, doutor Luiz Fernando Bandeira, foi um prazer enorme falar com o senhor, com você aqui na nossa TV. Foi muito gostoso. Passou rapidinho, né? Você vê? Hoje já acabou, já acabou. Realmente é uma pena, foi um papo bem gostoso. Mas depois eu vou lhe convidar novamente para a gente falar depois de quem assumir, qual é a expectativa da casa, né, na condição do novo líder, né? Será um prazer enorme. São situações que a gente vai estar batendo um papo, conversando aqui. Então, gostaria que você fizesse suas últimas considerações, né?
Eu já lhe desejo boa sorte na condição lá como secretária-geral da mesa, né, para poder ajudar na condução dos trabalhos lá, que eu sei que não deve ser brincadeira, né? Não deve ser fácil. Às vezes eu tenho, legal. Você sabe, Vamos lá, Sérgio, por favor. muito obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado por essa oportunidade de explicar alguns detalhes que muitas vezes as pessoas não sabem mesmo, que não é do dia a dia. Eu lembro quando a dificuldade que meu filho tem para explicar o trabalho que o pai dele faz. Todo mundo sabe explicar o que faz um diretor de RH, o que faz um diretor de compras, um diretor de, sei lá, de transporte, de saúde, né? Mas que diabo faz o secretário-geral da mesa? Né? Fica lá do lado do presidente cochichando, né? E tentando colocar alguma sistemática naquele processo, né, de deliberação. É um prazer enorme sempre falar um pouquinho dos bastidores do Congresso Nacional. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e tenha certeza, se passar da eleição, que tiver espaço para a gente conversar um pouquinho sobre as perspectivas, enquanto ainda estiver lá, né, Sérgio, que em breve, final de fevereiro, eu passo para outra missão que me foi delegada para ser Conselheiro Nacional de Justiça no CNJ, mas até lá estarei, por vontade de Deus, auxiliando nesse trabalho no Congresso. Então, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua oportunidade, aqui para os nossos ouvintes aqui, que nos assistem aqui, que nos escutam, ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais qual é o mecanismo daquelas duas casas, tanto no Congresso Nacional, tanto do Senado como na Câmara de Deputados. Então, agradeço novamente o seu tempo, a sua disposição e vamos ver, esperar que quem ganhar realmente sejam as pessoas merecedoras daquela cadeira e pensem realmente no país, tome o rumo adequado, o maior crescimento, o mais rápido possível da nossa nação, porque a gente merece isso. Então, obrigado de novo, grande prazer ter conversado com você. Muito obrigado, Sérgio, obrigado, até logo, até a próxima oportunidade.